você se lembra, você tem boa memória. Se você não se lembra, Deus falará ao nosso coração. Amém? Joel capítulo 12. Livro do profeta Joel, capítulo 12. Você pegar ali Jeremias, depois tem Daniel, Amós, ali um pouquinho para frente, aí você vai achar Joel. Se a sua Bíblia for do tamanho da minha, o tamanho mediano, vai estar lá pela página 728. Eu sei que Joel é um pouquinho mais complicado de se achar. A gente não tem muito hábito de abrir nestes livros. Livro de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12 ao 17. Joel 2. Eu vou ficar duro para abrir esse troço. Joel capítulo 2. Não se preocupe que nós esperamos até que você encontre, que é importante que você nos acompanhe. Todos acharam? Joel capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, eu leio na NVI. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela presença da tua palavra. Obrigado pelos louvores que cantamos aqui, pelas orações que fizemos. Obrigado porque temos a sensação clara, nítida, de que o Senhor nos recebe diante de ti. Ah, Deus, conforme diz a tua palavra, meu Pai, não há outra coisa a fazer diante de ti, senão cairmos com o rosto em terra. E como que inclinados com o rosto em terra, estamos diante do Senhor. E clamamos: Deus, tem misericórdia de nós. Aviva o nosso coração. E ajuda-nos a compreender com clareza qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para cada um de nós. A mim me cabe a responsabilidade de transmitir a tua mensagem. Ah, Deus, que o Senhor tenha misericórdia da minha alma, que o Senhor tome a minha voz, a minha boca, e que eu não seja nada mais, nada menos do que um instrumento teu, e que abençoado por ti, eu possa ser um instrumento de bênção na vida do teu povo nesta noite. Fala conosco, papai, em nome de Jesus, amém. O que é um avivamento? Como se caracteriza um avivamento? Se você olhar nos anais da história, você vai ver que houveram várias ondas de avivamento ao redor do mundo. A primeira delas, a mais famosa, a mais conhecida, é o Pentecoste, em Atos capítulo 2.
você vai ver que Jesus em Lucas, capítulo 24, versículo 49, diz aos discípulos: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas esperai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E quando chegamos em Atos, capítulo 1, o capítulo 1 de Atos é o último diálogo, a última fala de Jesus ressurreto aos discípulos. E quando Jesus ali ressurreto está conversando com eles, ele vai falando algumas coisas sobre a volta de Jesus, e eles estão mais preocupados com isso do que com a presença do Espírito Santo. Ele diz: mestre, diz para nós quando vai acontecer essas coisas. E Jesus, muito bondosamente, vai responder assim: não é da sua conta. Mais ou menos assim, não é? Não vos compete saber tempos ou épocas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando em Atos capítulo 2, a igreja estava toda reunida, uns 120 juntos ali, unânimes no templo, todos os dias, orando e buscando por este avivamento. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E línguas como de fogo pairaram uma sobre a cabeça de cada um deles, e todos foram poderosamente cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ali estavam reunidas 13 etnias diferentes, 13 etnias, e como os ouvimos falar na nossa própria língua materna as grandezas de Deus. Deus tinha um propósito único e exclusivo com aquela oração em línguas em outros idiomas, não era língua estranha. Glossolalia, glossa, do verbo glossa ali no grego, é idioma conhecido, não é uma língua estranha. E eles ouviam falar na própria língua materna as grandezas de Deus. Qual é o propósito de Deus com esse negócio todo? Mover todas as nações conhecidas naquele instante na direção do Evangelho de Deus, que é Cristo, e é representado pelo povo. Naquele momento a igreja foi capacitada. A igreja foi capacitada. Você vai no próprio capítulo 2 de Atos, você vai ver que Pedro... O pessoal começa a dizer assim: esses camaradas estão bêbados, essa hora do dia, como é que pode? Está tudo de fogo. E Pedro levanta junto com os 11 e começa a falar. Pedro era o cara menos preparado para falar no meio daquele povo. Um camarada boca pesada, sanguíneo, assim, pescador, era casca grossa. Pedro levanta e começa a falar, e fala coisas inimagináveis vindas da boca de um pescador. E Deus então transforma de tal maneira que naquele momento ali havia provavelmente umas 75 mil pessoas. A estatística é essa. Billy Graham vai dizer que em média 15% num auditório, num programa evangelístico, aceita Jesus. Então foram 3 mil almas que se renderam aos pés do Senhor. Faz as contas aí, vai dar mais ou menos aí essa quantidade. Muita gente, tinha muita gente. E Pedro no meio daquela multidão prega, fala, e com o coração transformado, as pessoas são tocadas pelo Espírito Santo e se achegam até Deus. Avivamento, então, é uma transformação real. E ela acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não adianta você vir para a igreja, de repente você começa a fazer parte de um grupo de pessoas que estão se reunindo, tal, aquela coisa toda, e aqui, então você muda de roupa, muda de corte de cabelo, você muda o seu estilo, mas o coração continua entenebrecido. Português mais direto, continua assim, sujo, cheio de pecado. Isso não é transformação. Isso é uma transformação externa. Mas o avivamento, ele ocorre na sua alma. Há uma transformação interna. Deus transforma e você então passa a ter atitudes diferentes, movimentos diferentes. Você passa a ter uma característica diferente de comportamentos, no plural. É interessante que o avivamento, ele acontece por movimento de Deus e respondendo a clamor. Respondendo a um clamor. Ele pode vir para uma pessoa, como veio para Paulo, por exemplo. Quando Paulo cai com o rosto em terra, ele não cai avivado, mas ele cai com o rosto em terra dizendo: Senhor, que queres? Que queres, Senhor? Ele sabia que era Deus que estava fazendo aquilo com ele. Ele vai, fica cego, 3 dias lá, Ananias vem, ora, e ele é cheio do Espírito Santo, as escamas caem dos olhos. Passou 3 dias orando, jejuando, nada bebeu, nada comeu, mas buscou a Deus.
E a partir daí, então, começou a haver um movimento. Você vai ver um segundo relato em Atos capítulo 10 de Cornélio. Cornélio não era judeu. Cornélio era o gentio, um não judeu. Este homem, ele era piedoso. Ele, com toda a sua família, dava esmolas. Era generoso, piedoso, generoso, e orava ao Senhor e buscava a redenção de Deus. E de repente Deus ouviu a oração e disse para ele: Senhor, manda 2 meninos buscar Pedro lá e volta com Pedro aqui, que eu vou fazer uma coisa maravilhosa na sua vida, na vida da sua família. E vai. E Deus trata o coração de Pedro, traz Pedro ali. E versículo 44, Pedro ainda falava estas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos eles. E todos foram cheios e começaram a dar glórias a Deus. Aleluia. Bem, ao longo da história, aconteceram alguns avivamentos. Eu peguei aqui do século XVI em diante, mas até o século XVI houveram outros avivamentos, outras pessoas que foram nomes exponenciais no que diz respeito a avivamento, a busca e a resposta de Deus. John Knox, um escocês, pastor protestante no século XVI, ele promove então um avivamento em que varreu a Escócia. Este homem, ele é um homem simples, ele foi condenado a morrer queimado na fogueira, porque ele contextualizava, ele pregava a palavra de forma expositiva, era só isso que ele fazia. E começou a levantar ciúme, porque as pessoas vinham, a Bíblia não tinha assim vários idiomas como tem hoje, não tinha no seu idioma. Eu me lembro de algum tempo atrás, quando eu folheava lá uma rede social, e um videozinho muito interessante de uma ilha. Eu não me lembro onde é que fica isso daí, não sei se é na China ou se é em outro lugar. Agora não me lembro geograficamente onde exatamente é. Mas o que me impactou é que quando chegaram aquelas caixas, assim, começaram a abrir, eram Bíblias. E um moço chega na fila esperando, e pega a Bíblia assim, ele tira o plástico, ele cheira a Bíblia, ele abraça, ele começa a chorar. Com a Bíblia na mão. Sabendo que ali contém a palavra de Deus. Você não precisa responder, mas quantas vezes por dia você pega a palavra para saber o que Deus quer falar com você? O avivamento provoca isso. Um desejo de ouvir a voz de Deus. John Knox, ele foi condenado à fogueira. É tão interessante que em 1500 ali, acho que eu coloquei errado, é século XV, porque ele é de 1400, 1412, ele vai ser queimado na fogueira e dizem para ele: quais são as suas últimas palavras? Diz: você pode matar esse ganso. Acho que é ganso. Agora eu sempre troco essas coisas. Pato, acho que é pato, ganso mesmo. Você pode matar esse ganso, mas daqui 100 anos Deus levantará um cisne que ninguém poderá calar. Errou por 5 anos. 1517, Martinho Lutero levanta a voz e prega as 95 teses na porta da capela de Westminster, de Gutenberg, as 95 teses contra a indulgência, e ali nasce então a reforma. Nasce a reforma protestante. É tão interessante que o coração desse moço foi transformado pela presença de Deus através de oração. No século XVII, agora a informação está correta, houve um movimento chamado os puritanistas, os puritanos. Eles têm origem dos anabatistas americanos. E oram, e uma onda de avivamento varre os Estados Unidos durante quase 100 anos. Depois desses puritanos, nós vamos encontrar no século XVIII, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. Você vai ver que a nossa teologia da Igreja do Nazareno é armínio-wesleyana, da teologia de Armínio e a experiência da inteira santificação wesleyana, que nasceu com um grupo de oração. Esses 3 moços, 4 horas da manhã e 4 horas da tarde, todo dia eles oravam, todo dia, e colocaram um apelido jocoso. Fizeram piadinha disso, chamaram eles de metodistas, porque eles eram metódicos. E nasceu então a igreja metodista, até hoje.
e continua metódico daquele jeito. É a bênção de Deus. A experiência de John Wesley é interessante, que John Wesley ele é convidado a vir para a América do Norte pregar, a fazer uma série de pregações, e quando ele vem no navio, ele está então, o navio é assolado por uma tempestade, e a tempestade começa a balançar o barco está quase indo a pique, ele está desesperado, clamando, Deus tem misericórdia, Deus eu vou morrer, Deus tem misericórdia. Ele olhou para os anabatistas, os puritanos que estavam ali perto, os caras estavam cantando. Ó mestre, o mar se revolve. Não sei se era essa música, mas bem propício. Eles estavam cantando. Eu disse, como é que vocês podem, no meio de uma tempestade dessa, estar cantando desse jeito? Você é Wesley, seu Wesley. O senhor precisa do batismo com fogo. Eu disse, como assim? Nós vamos orar para que o senhor seja batizado. E passou aquela cena e tal, chegou, pregou tudo que tinha que pregar, e voltando de volta para os Estados Unidos, ele começa então a buscar, começa a clamar, começa a se consagrar a Deus, e a orar, até que então ele conta que o coração dele começou a queimar, e nunca mais parou de queimar, até que ele morreu aos 92 anos de idade, pregando. 92 anos de idade, esse homem no leito de morte diz, me dá o livro, traz o livro, eu quero o livro. Mas, senhor Wesley, o senhor tem quantos livros? Senhor? Não, eu só tenho um livro, a Bíblia. Ele morreu abraçado com a sua Bíblia. É interessante que, quando nós olhamos, por exemplo, Dwight Moody, Moody era um homem simples, mas ele é chamado de o príncipe dos pregadores, um avivalista do início do século XIX. Ainda no século XIX, William Seymour, o avivamento da Rua Azusa. É interessante observar que nós somos frutos do avivamento da Rua Azusa. Sabia disso ou não? Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. Dwight Moody no século XIX, já o final do século XIX, e o William Seymour do século XX, 1906. É interessante que eles estavam orando e clamando ali na Rua Azusa, e de repente as pessoas eram cheias do Espírito Santo. E algum tempo depois, as pessoas passavam na quadra lateral, a 200 metros daquele ponto onde ocorreu o avivamento, as pessoas caíam de joelho no chão, clamando pela misericórdia de Deus. Avivamento é um movimento de Deus, não é meu. Eu não posso colocar isso numa caixinha. Quinta-feira você pode vir aqui que você vai ser avivado. Isso não existe. Isso não existe. Deus não trata a sua agenda conosco, não dá autoridade a ninguém dizer, um tal dia vai acontecer alguma coisa, vai lá na igreja X, cidade A, não vai acontecer se não for da vontade permissiva de Deus. Deus não tem responsabilidade com a palavra de homens, Ele tem responsabilidade com a sua palavra. É interessante que algumas coisas antecedem. O profeta Joel, ele é levantado no meio de uma crise muito intensa. O país estava passando por um problema bem complicado, crise política, crise financeira, crise de identidade, e o povo estava sendo assolado demais da conta. Na Romênia, em 1989, o pastor de uma igreja batista, ele começou a orar e dizia, a frase que ele dizia era assim, Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, Deus existe. E começou a clamar junto com o povo, junto com a igreja, e aquilo foi incendiando o coração da igreja, depois do bairro, depois da cidade, e a onda de avivamento varreu por toda a nação. Houve uma transformação. O povo estava com o coração endurecido. Havia muita religiosidade, mas pouca sensibilidade à voz do Senhor. E neste momento de crise, de endurecimento, é interessante que não está muito longe da nossa realidade. Nós vivemos uma crise política, nós vivemos uma crise ética, nós vivemos várias crises, aí dá para encarrilhar um monte delas aí, mas o Brasil vive uma instabilidade muito intensa. Em quem é que você vai votar? Está difícil.
Honestamente, está difícil você olhar para o quadro político e dizer assim, ó, esse aqui vale a pena investir. Está difícil. Bancada evangélica, Deus me livre. Deus me livre. É tenso o negócio. Então, a coisa está... esse cenário político. Olhemos para o cenário religioso. É complicado você dizer hoje que é evangélico. Um adjetivo que é tão especial, tão maravilhoso, tão lindo, não dá para usar, porque tudo que se trata como evangélico tem alguma coisa errada, tem. Né? Credo, não, eu sou cristão protestante. Há alguns anos atrás, quando eu fui para a escola, cheguei lá, primeiro dia de aula, a professora diz assim, se não me engano foi o primeiro dia do ginásio, acho que foi uma coisa assim, nós cantamos o hino nacional, e eu ia de avental na escola. Ontem mesmo, né? Ia de avental, então a gente punha a mão aqui, ó, e cantava o hino nacional, em fila, antes de entrar na sala. A professora entrava, a gente ficava de pé. Aí a diretora entrava, a gente ficava de pé. Enquanto a diretora, a professora entrava, bom dia, pode sentar. Aí a gente sentava, tudo direitinho. Ou não? Se a diretora aparecesse na porta, todo mundo ficava de pé do lado da carteira. E enquanto ela não dissesse assim, bom dia, menino, bom dia, pode sentar. Aí a gente sentava. Diga o seu nome, eu vou falar o seu número, o seu nome, você levante-se, diga presente, o endereço onde você mora, qual é a sua ideologia religiosa. Qual é a sua religião? Meu nome é Alexandre, eu moro na Rua das Orquídeas, número 82, eu sou cristão protestante. Todo mundo olhava assim, ó. Em 40 alunos, tinham 3. Eu, um assembleiano, e o outro que era de uma seita que dizia ser cristã, mas não era. Só nós. Mesmo assim, muito discriminado. Mas quando a coisa apertava, ele sentava atrás da gente assim, senhor Lino, posso falar com você um minuto? Claro que pode. É sempre assim. Graças a Deus. O povo vivia uma crise semelhante à nossa, porque hoje você falar que é evangélico é ruim. Evangélico tornou-se uma conotação negativa, e aí quando você fala que é evangélico, daquela torcida de beijo, o negócio ficou tenso. Não dá mais. Hoje você vê pastor assassino. Hoje você vê pastor pedófilo. Hoje você vê pastor fazendo tanta bobagem e se diz homem de Deus. Como é que você vai confiar numa raça dessa? Sabe por quê? Porque eles nivelam tudo por baixo. Nivelam tudo por baixo. E aí nós entramos no meio do balaio e somos negativados desse jeito. Você vai preencher uma ficha para comprar alguma coisa, profissão. E aí? Pastor é chamado, não é profissão. O que eu ponho ali? Fica uma coisa assim, você está entendendo? Você não faz ideia do que é passar por essa situação. Eu sei do meu caráter. Também sei dos mau caráteres que existem por aí, se dizendo pastores também. Crise. O povo vivia essa crise. A crise, havia uma intensa crise no meio religioso. Então o profeta Joel, chamado por Deus, disse assim, olha, vai lá e diz para o povo essas coisas aqui, porque eu quero derramar do meu espírito sobre toda a carne. A vontade de Deus não é nos privar de um avivamento, entenda isso. Deus não quer privar você de um avivamento, mas tem umas coisinhas que você precisa fazer, deixa eu corrigir aqui, que nós precisamos fazer para que Deus tenha misericórdia e derrame sobre nós do seu avivamento. Você está preparado? Credo, gente, vocês estão aí? Você está preparado? Não? Que Deus prepare o seu coração em nome de Jesus. Vamos lá. Versículo 12. É interessante que ele vai dizer que a primeira coisa que ele está falando é sobre avivamento. Convertei-vos a mim. Aqui na versão NVI vai dizer, voltem-se para mim. A versão corrigida vai dizer, convertam-se a mim. A conversão que eles tinham era uma relação institucional. As pessoas começam a compreender que eu preciso resolver um problema, então se eu já tentei tudo que não deu certo, eu vou buscar Deus. É uma inversão de valores. E aí quando chega diante de uma igreja, uma falsa igreja, de um falso pastor, de um povo sendo enganado, e o povo gosta de ser enganado, nunca vi um negócio desse. O povo gosta de ser enganado, só pode ser.
E chega lá, então Deus começa a fazer promessas em nome de Deus que Deus não prometeu. Sabe qual é uma promessa que Deus está aqui na palavra de Deus que eu posso afirmar para você com categoria? No mundo tereis aflições. Mas isso não dá ibope. Isso não dá ibope. O povo não gosta de ouvir isso. E Jesus fala aflições no plural. Mas não temas, eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu esse mundo aqui, não é que venceu o mundo todo, não. Essa ideia pecaminosa, esse contexto pecaminoso que nós vivemos hoje em dia, é perfeitamente possível viver uma vida santa. Hoje, 2018, século 21, é possível ser avivado, sim, Senhor. O grande X da questão é que as pessoas estão passando por uma conversão institucional. Eu sou da igreja tal. Eu sou da igreja tal, defende muito mais a placa da igreja. E tem algumas pseudas igrejas, falsas igrejas, que dizem assim, a salvação está aqui, fora daqui não tem salvação. Isso é heresia. Isso é heresia. Nenhuma igreja é detentora da salvação, só e somente Jesus. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Não existe nenhuma placa de igreja que salva, nenhuma instituição religiosa que salva. Só Jesus salva. Se você está numa igreja, numa instituição, nós precisamos dessas fatias estatutárias de igreja. Isso ajuda a organização. Nós temos CNPJ. Nós precisamos de um CNPJ. Nós precisamos comprar com nota fiscal, precisamos pagar os impostos. Nós precisamos, por exemplo, ter conta no banco, precisamos prestar conta para o fisco. Então tem que ter a parte a legalização da coisa. A igreja é instituição, mas dentro da igreja instituição tem a igreja corpo, somos eu e você. Nós somos igreja. Nós somos igreja. É interessante que o Espírito Santo, via de regra, ele não vem para o eu, mas ele vem para o nós. Não vem para o eu, mas ele vem para o nós. A grande maioria das manifestações do poder de Deus não é na individualidade, sim na coletividade. Houveram momentos assim, houveram. Paulo, primeiro exemplo, aí você vai ver outros exemplos ao longo da história, Charles Finney, John Wesley e outros homens e mulheres de Deus que passaram por momentos assim na sua individualidade. Depois disso foi no coletivo. Então, via de regra, é no coletivo. Nós, igreja, as pessoas estão se convertendo à institucionalização. É uma conversão institucional. A defender uma placa de igreja, não é isso que Deus espera de você. Havia uma relação mística com o templo. No início, Deus permite a construção do templo e tinha separação, aquela coisa toda lá. Tudo isso espelhava o quê? A pessoa de Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para a figura de Jesus. E quando Jesus vem, quando Jesus morre naquela cruz, ele rasga o véu de alto a baixo. Ou seja, para entrar no Santíssimo não precisa mais desse véu. Não é só o sumo sacerdote, nós temos acesso à presença de Deus livremente. Como que nós temos acesso a essa graça maravilhosa? Através da pessoa de Jesus. Não existe outro meio. Não existe outra maneira. As pessoas estão tentando entrar no Santo dos Santos através de mandinga, através de receita mágica, através de unção mágica. Não existe. Existe joelho. Bota joelho no chão, clama a Deus, jejua, ora, consagra. Você vai entrar no Santo dos Santos. E quando você entrar no Santo dos Santos, sabe que aonde fica isso daí? No espaço lá do seu coração, que ninguém bota a mão, só você. É quando você abrir esse negócio, dizer, Deus, entra, toma conta do meu coração, toma conta da minha alma. Isso é uma conversão genuína, isso é uma conversão verdadeira, isso é uma conversão que requer de nós a atitude de consagração, de dizer assim, não Deus, eu estou cansado de ser institucionalizado. Vou falar devagarzinho, vai. Estou cansado desse negócio. Não quero mais ficar defendendo placa de igreja, eu quero amar ao Senhor. Como eu aprendi com minha mãe há muitos anos atrás, eu nunca mais esqueci. Eu sou de Jesus e sirvo a Deus na igreja do Nazareno. Eu sou de Jesus
e sirvo a Deus na igreja. Eu defendo a minha bandeira, é lógico. Defendo a nossa teologia por ter uma consciência clara de que ela é uma teologia bíblica e que caminha nos caminhos do Senhor, nas pegadas do Senhor, na maneira como Deus quer que nós caminhamos. Quando essa igreja se um dia essa igreja começar a pisar fora do padrão de Deus, até mais. Mas por enquanto ainda está firme, graças a Deus. Quer um exemplo? Casamento homossexual. Não existe casal homossexual, existe dupla. Casal é macho e fêmea. O resto não é, biblicamente não dá. Vamos imaginar que daqui a alguns anos a igreja do Nazareno vá aprovar esse tipo de coisa. Eu sou Bíblia. Eu sigo o manual de acordo com a Bíblia. Agora, se o manual estiver fora do contexto de Bíblia, eu não preciso disso. Estou fora. Mas por enquanto estamos com os pés no chão, graças a Deus, vamos firme, vamos continuar nessa caminhada, nessa toada. Havia uma relação muito mística, e esse misticismo, quando você chega no Brasil, meu amigo, o brasileiro é místico por natureza. É por isso que vender margarida ungida, pedaço da cruz de Cristo, lasca da arca de Noé, água do Jordão, misericórdia, irmão. E o povo compra. Por quê? Ao poder místico. Esse misticismo nos leva à idolatria. A pior das idolatrias talvez seja quando você precisa demais de alguma coisa e você usa Deus para alcançar aquele meio. Vamos dar um exemplo hipotético. Isso nunca aconteceu, mas vai que, né? Alguém quer casar. Aí chega, começa a orar a Deus, começa a buscar Deus para que Deus dê um casamento. Aí casa, sai da igreja. Por quê? Transformou Deus num ídolo. Transformou Deus num ídolo. Eu uso Deus até eu alcançar o meu objetivo. Quando eu alcançar o meu objetivo, falou, valeu, agora já tenho o que eu queria. E vai-se embora. Logicamente, quando a coisa começar a arrochar, volta para Deus de novo, né? Isso não acontece aqui, graças a Deus, só lá no longínquo reino cor-de-rosa. E as coisas acontecem assim, vocês precisam de uma conversão genuína, é isso que o profeta está dizendo. Nós precisamos de uma conversão genuína, de rasgar o coração diante de Deus, literalmente. Ainda falando no versículo 12, o avivamento requer de nós uma volta com profundidade. Ele fala, convertei-vos a mim, voltai-vos a mim de todo o vosso coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela usa máquina, coração, coração. Então, o coração aqui não é essa máquina maravilhosa que pulsa sangue, mas é este aqui. Sua alma, sua mente, seu pensamento. Você está na sua cabeça. Todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, até um início das ciências. Isso começa lá com a filosofia grega do libido, achavam que as emoções estavam no coração, porque quando você chega perto da pessoa amada, o coração começa a palpitar, né? Aquela coisa assim. Aí depois vão descobrir que na realidade não era. As emoções estão na sua mente. É só o reflexo delas que é sentido, por exemplo, aquele frio na barriga, né? Os rins estão cheios, a bexiga está cheia, de repente você chega, dá aquela vontade de ir no banheiro, quando você chega perto de alguém, assim, tal, aquela coisa toda, as emoções, mas elas estão na sua cabeça, na sua mente. Entregar-se a Deus de todo o vosso coração, na profundidade, é você olhar para si com honestidade, dizer assim, eu não entendo como foi que eu consegui viver até hoje sem a presença do Espírito Santo. Talvez essa seja a afirmação mais honesta que nós podemos fazer. Eu não consigo entender como é que eu consegui sobreviver até hoje sem a presença do Espírito Santo. Quando você fizer essa análise, você vai olhar que tem coisas na sua alma, na sua mente, que você precisa corrigir. É interessante que nós oramos a seguinte oração, Deus, purifica minha alma. Deus, purifica-me. Tem até uma música, purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impede o fluir. Olha que bonito. Já imaginou se você orasse assim, Deus chegasse, esse negócio está impuro, eu vou tirar isso de você. Glória a Deus, aleluia.
Seria muito fácil, não é? Mas Deus não faz isso. A má notícia é que Deus não faz isso. Deus purifica a minha alma, purifica o meu coração. Ele diz, tudo bem, está vendo esse negócio aqui? Isso é pecado. E nós não gostamos de tratar de pecado. Pecado ofende. Pecado, ele é angustiante, porque quando a gente nomeia o pecado, ele fica horroroso, ele fede. E Deus chega para você e diz assim, olha, está aqui o pecado, e fica olhando para você. E aí? E aí você olha bem assim, de fato esse negócio aí é tenso para caramba. E agora, o que eu faço? Eu preciso tomar a decisão e eliminar o pecado de uma vez por todas da minha vida. Coloque você no lugar. Preciso orar, pedindo, Deus, purifica-me, revelando aonde está o meu pecado. E às vezes o pecado que tanto nos assedia é coisa simples. Pode ser na área financeira, pode ser seus diplomas, pode ser sexo, pode ser droga, pode ser dinheiro, pode ser interesse, pode ser preguiça, pode ser procrastinação. Pode ser coisas horrorosas que todas elas podem e devem ser corrigidas por você. Ninguém pode tomar outra decisão mais sábia na vida do que purificar-se. E quando é que eu decido purificar-me? Quando eu abro meu coração, Deus revela para mim o que é que está podre. E aí eu tenho que cuidar disso. Então esse avivamento, ele requer de nós essa volta com essa profundidade. Chega de ficar na superficialidade do cristianismo, meu amigo. Você não vai a lugar nenhum, muito pelo contrário, para onde você vai é um lugar horroroso, que por toda eternidade, nós somos muito limitados ao nosso tempo, e achamos que as coisas são efêmeras, de agora. Aquilo que a filosofia fala de cosmovisão efêmera, é uma visão de si mesmo de hoje. Amanhã a gente vê o que faz. Amanhã a gente decide. E nós nos esquecemos que Deus nos fez espírito, alma e corpo, conforme Ele nos criou, a sua semelhança. 2 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E Ele vai dizer o que é esse tudo. E vosso espírito, alma e corpo vos sejam conservados íntegros, inteiros, e irrepreensíveis, sem impureza, sem pecado. Como é que nós vamos ficar sem pecado se nós não temos a hombridade, a honestidade de olhar para nós e dizer, Deus, me mostra o que é que está podre que eu quero tirar. Me mostra o que está... Já viu o carro que faz funilaria? Às vezes tem aquela bicheira assim no canto da porta, não é? Está tudo podre. É só aquele cantinho. Mas o carro todo fica contaminado por causa daquilo. Porque você olha, o carro fica horroroso, não é? Aí você leva lá no funileiro, o que é que ele faz? Desmonta, ele tira a porta fora. Aí ele vai meter a lixadeira, ele arrancar tudo que é massa, está tudo podre. Às vezes tem que cortar um lé da chapa. Aí ele bota outra chapa no lugar, corta e solda tudo certinho, e dá acabamento, tal, aquela coisa. Quando você olha, se você não tem um olho clínico para cor de tinta pintada em porta, você olha e não percebe. Você não percebe. Fica tão bem feito, então não é? É exatamente o que nós precisamos fazer no nosso coração, uma funilaria, mas precisa tirar o podre. Porque se você não tirar, o podre ele vai se alastrando, ele vai contaminando o resto da porta toda, da porta passa para o paralama, do paralama passa para as colunas, aí apodrece, de repente você vende o carro, tem que trocar a carcaça toda, só aproveita a parte mecânica, o resto está tudo podre. Sabia que o seu coração não é diferente? Tiago vai dizer que uma raiz de amargura brotando, ela vai encher o coração todo e vai sufocar. E pessoas estão inseridas num contexto religioso evangélico há anos com o coração cheio de amargura, um coração amargurado. Pastor, você não sabe o que aquela mulher me fez, você não sabe o que aquele fulano me fez. Eu não sei mesmo, mas eu sei muito bem o que é que o Espírito Santo de Deus pode fazer na sua vida. Eu sei muito bem o que é que o pecado, essa angústia, essa mágoa por falta de pecado no seu coração, como uma raizinha, um grão de feijão que brotando, enche aquele copinho de plástico, aí você passa num copo maior, enche aquele copo maior, você põe num pote de vidro, aqueles grandão assim, de maionese, e vai encher aquele vidro também.
Você já passou por essa experiência, lembra quando a gente fez lá para os meninos, né? Botar o algodãozinho com um grãozinho de feijão e vai encher. A mágoa é isso daí. Mágoa é isso. Lembre-se que o perdão, ele não tem limites. Quando Pedro, em Mateus, vai perguntar para Jesus assim: mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? Conforme diz a lei, 7 vezes 7, 49 vezes. E Jesus diz assim: não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, 490 vezes. Quer dizer, então, se eu chegar em 490, eu não preciso perdoar mais? Espera aí. A lei diz que são 7 vezes 7 por dia. Jesus vai dizer 70 vezes 7 por dia. Isso mostra para nós que o perdão ele é ilimitado. Quantas vezes você já fez bobagem? Não precisa dizer. Quantas vezes você já fez bobagem? Você diz: Deus me perdoa. O que é que Deus diz para você? Já deu, sacota a mão. Não posso mais. Tipo, Deus faz isso com a gente? Não faz. Por que você quer fazer isso com o outro? Entendendo que a palavra de Deus diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Sabe o que é ódio? Ódio é você tomar um copo de veneno para que o outro morra. Isso é ódio. Faz mal para o outro? Não. Faz mal para mim mesmo. Muito bem. Terceira coisa. Primeira coisa, uma conversão a Deus. A segunda coisa, voltar-se para Deus na profundidade. E a terceira coisa requer de nós diligência. Sabe o que é diligência? É ser regrado, é ser objetivo, é trabalhar com inteligência e com uma desenvoltura positiva. E isso, ele está falando acerca do quê? Do jejum. Do jejum. E a gente acha que jejum é só quando tem campanha, não é? Pastor, quando é que nós vamos fazer os 40 dias para a gente jejuar? Você está esperando chegar, irmão? Pode jejuar antes de chegar, não tem problema. Não é? Jejum é algo pessoal. Jejum é algo meu entre mim e Deus. E quando eu decido fazer um jejum, Deus, eu vou jejuar 24 horas. É você decidiu. Então, se você não tem condições de fazer um jejum direto de 24 horas, não faça promessa vã. Não faça. Isso é voto de tolo, diz a Bíblia. É voto de gente que não pensa para fazer. Então, pense, qual é o jejum que é válido? É aquele que você se propõe a fazer. Deus, eu vou fazer jejum de segunda a sexta, de café da manhã. Eu não vou tomar café da manhã. Cumpra. Agora, jejum sem oração é regime, tá? Jejum sem oração é regime. Então, você decide o que você quer fazer. É ou não é? Aí eu vou tirar o almoço essa semana. Aí toma um café da manhã daqueles colonial. É ou não? Ô, irmão, se não, né? Chama o pastor pelo menos. Glória a Deus, aleluia. Não é assim que funciona. Você tem que andar no seu dia a dia. O que você faz todo dia? Você come 2 fatias de pão de forma e uma xicrinha de café. Você não passa a comer um pão de forma todo. É ou não é? Você vai continuar a mesma coisa. Você só tirou uma refeição. E aí, é só tirar a refeição? Não, preocupe-se em montar uma escala de horário para você orar. Estabeleça, mas faça. O povo estava fazendo assim o jejum, como eu não sei se já ouviu falar, isso não acontece aqui, acontece só lá, né? Bem longe daqui. O povo jejuou da meia-noite às 6. Gente, sério, não. É muito difícil, né? Não dá. O horário que você está dormindo. Aí não, né? Mas nós precisamos olhar com diligência. Dizer, Deus, eu preciso de um monte de coisa. Fala a verdade, quem é que não precisa? Eu preciso de um monte de coisa, mas eu quero me aproximar mais do Senhor. Então, essa semana, eu quero fazer 3 dias de jejum. Me ajuda a colocar as ideias aqui, escreva, vou jejuar segunda, das 8 da manhã às 14 horas, eu quero orar 1 hora neste período, então eu vou orar 10 minutos, cada hora eu vou orar 10 minutos, bota esse troço no celular, o celular está aí, todo mundo tem um celular, é fácil para mexer nesse negócio. Você põe um monte de coisas aí e vai designando, tocou aquilo, você vai para o joelho e ora 10 minutos, pronto. Tocou, vai para o joelho e ora, vai para o banheiro. É um amigo pastor que quando ele se converteu, só ele se converteu na casa dele. Só ele era cristão.
É dizer que os pais, eles tinham ojeriza, horror a crente. Sabe o que ele fazia? Ele ia para o banheiro, fechava a porta do banheiro, dobrava o joelho, tampava a privada, dobrava o joelho e orava. Quando a mãe, você está demorando muito, aí ligava o chuveiro, e orava, e fazia isso. Seja honesto, você consegue separar um tempinho de 10 minutos para orar. Você dá um jeito. Nós damos um jeito para tanta coisa. Mas quando se fala de jejum, de oração, de consagração, a nossa diligência, ela se perde. A nossa orientação para aquilo que é correto se perde. A nossa disciplina para fazer aquilo que agrada a Deus se esvai. E aí nós estamos no meio de uma situação tão horrorosa e não buscamos. O jejum, ele é fome de Deus. Há uma frase interessante do John Piper, quando ele diz, fazendo menção do jejum com 1 Coríntios 10, 31, fazei tudo para a glória de Deus, ele diz assim, a diferença entre comer e jejuar. Quando eu me alimento do símbolo do pão do céu. Mas quando eu jejuo, eu me alimento do próprio pão do céu, não do símbolo. Eu me alimento de Jesus. Quando você jejua, você está se alimentando da presença do próprio Jesus. Isso quando você faz o jejum certinho, tá? E o jejum é aquilo que você se propõe a fazer. E quando nós nos propomos e honramos com fidelidade, com dedicação, sabe o que vai acontecer? Deus vai se agradar. E quando Deus se agradar de você, quantas coisas poderiam acontecer, entre tantas outras, Deus pode chegar bem pertinho de nós e nos abraçar. Deus pode fazer isso. Deus pode chegar bem pertinho de nós e sussurrar no nosso ouvido, que bom. Que bom. Ah, mas só isso, pastor? Só isso. Quando você ouvir a voz de Deus, você não precisa ouvir um salmo inteiro. Você não precisa ouvir nada para se emocionar. Você só precisa ter a consciência de que Deus está naquele lugar. Deus está aqui. Diz a palavra de Deus que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Você crê nisso? Não vou conseguir ir até o final, eu vou parar por aqui. É interessante que nós estamos reunidos aqui em nome de Deus. Eu, pelo menos, estou aqui para isso. Mais alguém está aqui com esse objetivo? Glória a Deus. Se nós estamos aqui para buscar a Deus, diz a palavra de Deus, do Deus que nós servimos, Deus que é fiel, que Ele está neste lugar. Pastor, mas eu não consigo ver. Eu também não. Mas eu tenho consciência clara, plena, de que a presença de Deus está neste lugar. Como foi a conversão que você passou? Foi uma conversão genuína? Ou você ainda está vivendo numa conversão institucional? Como foi o momento em que você buscou a Deus? Foi de todo o seu coração? Ou você buscou porque o pastor falou, a igreja toda estava orando, aí eu fui numa vigília lá que eu nem sabia para que era, mas eu acabei indo. Como tem sido a sua diligência, a sua inteligência emocional canalizada, direcionada para a palavra de Deus? Como tem sido a sua disciplina em ler a palavra, em orar, em depender de Deus? Orar é fazer tudo como se tudo dependesse de você, e orar porque tudo depende de Deus. Nós precisamos fazer, você ficar sentado esperando as coisas acontecer. Não, nós precisamos nos mover, nos movimentar. Alguém disse que oração, dá para você juntar 2 verbos, orar e agir. Dá para juntar os 2 verbos, oração.
Não, oração é a fé em movimento. Então, eu creio, eu me consagro. Eu creio, eu jejuo. Eu creio, eu leio a palavra. Eu creio, então eu confio que Deus, Ele entra lá naquele quartinho escuro, que eu tenho vergonha de botar a mão na maçaneta. Eu tenho nojo de botar a mão naquilo, porque é pecado. Mas Deus, eu vou escancarar isso para o Senhor. Entra, me ajuda, me mostra o pecado, para eu tirar o pecado de vez, para que a minha vida seja inteiramente purificada, para que o Senhor venha com o teu Espírito Santo, com a tua graça, com a tua presença, e me transforme de dentro para fora. Será que isso já passou pela sua mente? Ou o que te importa mais é viver aquilo que te interessa? Volto a repetir aquela frase de caminhão, né? Você pode até viver sem Deus, mas será horrível morrer sem Ele. Eu vou dizer uma coisa para você, não é para te assustar não, tá? Talvez seja um pouquinho. O mundo está clamando pela volta de Jesus. Aquilo que está escrito em Mateus está acontecendo. As pedras estão clamando. As pedras estão clamando. Pessoas que não são cristãs, pessoas que não temem a Deus, estão buscando a Deus, estão dizendo, só Deus pode ajudar essa nação. E nós somos brasileiros, mais de 43 milhões de evangélicos, por que o país não muda? Por que a nossa cidade não muda? Porque ainda tem muito crente superficial. Muita gente ainda está convertida ao institucionalismo, à instituição, mas não está convertida de fato a Cristo. Pasmem, pessoas estão há anos dentro de um contexto religioso evangélico, pensando que está tudo certo. Quando Jesus vier, Jesus, que bom que o Senhor veio, em teu nome eu fiz tanta coisa boa, em teu nome ajudei a fazer isso, em teu nome ajudei a fazer aquilo, eu investi lá. Jesus vai dizer assim, quem é você? Dá licença, não conheço você. Não é interessante observar que conhecimento aqui é relacionamento? Tudo que Jesus quer é sentar com você e tomar um cafezinho. Trocar uma ideia. Mas parece que você está tão ocupado, que a sua agenda está tão lotada, tão cheia de si mesmo, que você não tem tempo para Deus. Isso não é conversão, isso é convencimento. Isso não é conversão, isso é convencimento. Mas quando de fato você abrir o coração, a palavra de Deus é clara que quando nós buscarmos, Ele vai olhar para nós, Ele vai se voltar para nós. Ele vai nos encher. Ele vai inspirar o nosso coração a viver para Ele com toda a intensidade do mundo. Amém. Você pode se colocar de pé, por favor?